Fala, galera, por que momento vive o Flamengo, hein? Verdade. Tirando aquele jogo com o Cruzeiro, né, o time embalou legal, somando pontos, mostrando força em todas as frentes. Sim, a fase é excelente, não dá para negar. E agora a gente já sabe, né, os caminhos nas Copas. Isso. Internacional na Libertadores e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, pela frente. Duas pedreiras, hein? Nossa, que pedreiras. E ainda tem aquela dificuldade extra, né? Decidir as duas classificações fora de casa. Vai exigir muito do time. Com certeza. Mas olha, além dos sorteios, tem muita coisa rolando nos bastidores que a gente precisa ficar de olho. Tem mesmo. Queria falar daquela treta do Plata com a seleção equatoriana, da chegada de um reforço que, parece ser de peso pro Mundial. Jorginho? Isso mesmo. E também da briga boa que está se desenhando ali na lateral esquerda, com a volta do Vinha, né? E como o time está se planejando para os Estados Unidos. Muita coisa importante. Bora então? Desembrunhar isso tudo. Vamos lá. Começando pelo Plata. Essa situação dele com o Equador parece que deu um ruído, né? Ele se apresentou machucado, é isso? Exato. Virou tipo uma guerra fria ali, meio discreta. O ponto principal é que o Flamengo, ele entende que a Federação Equatoriana fez uns procedimentos médicos no jogador, lá na casa dele mesmo, sem avisar, sem o acompanhamento do clube, tentando talvez acelerar a recuperação. Complicado isso. Muito. Aí o clube soltou uma nota, né, protestando, porque isso, assim, coloca em risco todo o tratamento que ele vinha fazendo aqui. Entendi. O próprio Felipe Luiz foi bem claro, disse que o Plata até hoje estava na maca, sabe? Sem condição nenhuma de jogar. Mas ele tinha que se apresentar mesmo assim. Pois é, aí que tá. Pela regra da FIFA, a apresentação é obrigatória. Então o jogador fica numa sinuca de bico, né? Entre o clube e a seleção. Imagino. Ele já tá fora um tempinho, né? Acho que 31 dias, 9 jogos já. Bastante tempo. Situação chata. Pra ele e pro clube resolverem. Bom, mas enquanto isso tá rolando, veio a notícia boa. Jorginho é do Flamengo. Confirmado para o Mundial. Essa sim. E parece que ele fez um esforço grande para vir logo, né? Fez mesmo. E aqui, olha, a história fica bem interessante. Ele abriu mão de uma grana alta. Um bônus lá do Arsenal, coisa de 3,8 milhões, por aí. Caramba. Inscrito a tempo para o Mundial. É um gesto, assim, que mostra o quanto ele queria vir, né? Abrir mão dessa grana toda não é qualquer coisa. Mostra a vontade dele, claro, mas... sei lá, aumenta a responsabilidade também, a expectativa em cima dele, não acha? Sem dúvida alguma. E o investimento do Flamengo está na mesma altura dessa expectativa, né? Estão falando em cerca de 80 milhões. Uau! Isso juntando salários e luvas, né? Para um contrato de 3 anos. O cronograma agora está apertado para ele. Como assim? Ele se casa lá na Itália, aí volta para Londres para acertar a rescisão e deve chegar aqui no Rio entre sexta e sábado. Para fazer exame, assinar tudo. Que correria. Mas pensa bem, trazer o cara que foi eleito o terceiro melhor do mundo em 2021. Isso é uma demonstração clara de ambição do clube para o Mundial, né? Com certeza. Um baita reforço. E por falar em opções de qualidade, né? A lateral esquerda virou assunto de novo com a volta do Vinha. Pois é. Ele estava parado um tempão, quase 10 meses, por causa daquela lesão séria. Pois é, e isso cria um cenário bem interessante e um desafio para a gestão do elenco, né? 3 laterais de nível agora. Exatamente. 3 nomes de altíssimo nível para uma posição. Vinha, Ayrton Lucas e o Alexandro. Lá dentro, parece que a leitura é que dificilmente os 3 ficam para a próxima temporada. É gente boa demais para um lugar só. Faz sentido. O Vinha, que custou 8 milhões de euros, está voltando aos poucos. O Ayrton Lucas reencontrou bom futebol, né, nas últimas partidas, e o Alexandro, com 34 anos, é o titular. Mas precisa daquele controle de carga, né? E isso, por causa da idade, da temporada que foi puxada. O Felipe Luiz até comentou como é difícil administrar isso nos treinos, ter que deixar um deles fora. Lembro bem de épocas que a gente sofria para ter um lateral esquerdo que passasse confiança. Ter 3 assim é um luxo danado. Mas imagina a dor de cabeça boa pro Felipe Luiz, né? Para decidir quem joga, quem fica no banco. É aquele famoso problema bom, né? Mas que exige escolhas difíceis, não tem jeito. E falando em escolhas e em planejamento, o time finalmente teve uma folga, né? Ah, sim. Merecida demais. Depois daquela maratona por 19 jogos em 65 dias, que acabou com aquela goleada sobre o Fortaleza,
3 dias de folga acho que foi essencial. Essencial mesmo. E como fica a programação agora, já pensando na viagem para os Estados Unidos? Então, a equipe volta na quinta, aí vão ser 6 dias de treino lá no Ninho do Urubu, a viagem para Atlantic City, que vai ser a base lá nos Estados Unidos, certo. Ela foi adiada em um dia, vai ser na próxima quarta-feira. Parece que essa mudança foi para esperar a volta dos 10 jogadores que estavam nas seleções. Ah, boa. E quem sabe já ter o Jorginho integrado no grupo que viaja. Lá nos Estados Unidos, a preparação vai ser na Universidade de Stockton. Aí tem os deslocamentos para os jogos, né? Filadélfia contra o Esperança e o Chelsea. Jogaços. E depois Orlando para pegar o Los Angeles FC. Mas esse descanso agora foi chave, como o Filipe Luiz mesmo disse, depois de um primeiro semestre excelente, mas muito, muito intenso. Então, para a gente amarrar aqui, temos essa pendência do Plata com o Equador para ver como fica. Isso. A chegada super impactante do Jorginho. A lateral esquerda com essa definição em aberto, essa briga boa, e a preparação final sendo ajustada para o Mundial. Exatamente isso. Olha, apesar dessas polêmicas, né, e das escolhas difíceis que a comissão técnica vai ter que fazer para gerir o elenco, o Flamengo está se estruturando, está investindo para chegar muito forte nesse Mundial. Com certeza. Agora fica aquela pergunta para a gente pensar, né? Com um jogador do nível do Jorginho chegando e essa competição forte na lateral esquerda, qual vai ser a real cara desse Flamengo lá nos Estados Unidos e como lidar com essas situações todas pode influenciar na busca por mais um título mundial, hein? Boa pergunta para fechar. Assunto não vai faltar.